participação minha aqui, eu falei sobre que o amor é a essência de Deus e da nossa, e afirmei então de modo bastante breve que quem ama a Deus adora, e quem adora a Deus ama. É o resumo das primeiras palavras que aqui disse. Agora eu quero dizer mais outras palavras. Amor, a essência de Deus e da nossa. Quem ama, crê. Quem crê, ama. O médico que cuida das minhas pernas, leia-se das minhas veias, isto é, médico vascular, ele é um italiano, há muito tempo, radicado no Brasil, professor da UFRJ, e nós conversamos muito. Nossa consulta dura 2 horas, mas o meu problema não são as minhas pernas, é a nossa conversa. E as nossas conversas só têm um tema: o amor. É o nosso tema, ele que nos propõe, ele que fala, onde está o amor? Eu já sei que vou começar, ele vai me examinar, vai me colocar ali naquela maca, e ele vai dizer: Israel, então, como é que estamos de amor? Como é que está o amor? Aí ele cita os autores que ele aprecia, eu os que eu admiro, e vamos conversando sobre o amor. Eu acho que até esquece de me dar algum remédio, então estou até melhor assim, estou ótimo desse jeito. Faço aqui minha homenagem ao Dr. Alberto Vescovi. Por que eu o trago aqui? Porque ele me chama a atenção. Ele é médico, eu sou pastor. Ele me chama a atenção daquilo que tem que ser a essência da nossa vida: o amor. Sim, é óbvio, mas não muito. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nós amamos o amor. Nós amamos amar. Nós odiamos o ódio. Nós odiamos odiar. Que maravilha! Nossas palavras, no entanto, batem muitas vezes no muro da realidade. Isso acontece quando entre o amor desejado e o ódio indesejado, ficamos com ódio. Entre amar como queremos e odiar como nós não queremos, odiamos. Alguns dirão: odiar, não. Eu protesto, eu reclamo, eu detesto, eu me indigno, mas odiar, não. Não é verdade. É uma maneira de a gente não aceitar a própria realidade do coração, que é o nosso coração. Nós odiamos. Quando o nosso direito é suprimido, nossa opinião não é respeitada, nossa verdade é ignorada, nosso interesse não é atendido, nossa necessidade é esquecida. Mentimos ainda, dizendo que estamos buscando o melhor para a sociedade. Como? Com desrespeito, com preconceito, com xingamento, com cancelamento. Há outra palavra para definir esses gestos que não ódio? E chegamos até, às vezes, ao absurdo de dizer que o ódio é uma forma de amor. Então espancamos os adversários para que aprendam a amar. Espancamos nossos filhos para que aprendam a viver. E espancamos nossos cônjuges para que nos amem.
Por isso, quem odeia precisa se arrepender a cada vez que o ódio se manifestar no seu coração. Amar ao outro é um mandamento divino. E nós logo pensamos em Jesus Cristo e estamos certos. Mas Jesus Cristo está presente na história desde o início, e Ele mesmo inspirou o que lemos em em Levítico 19, 18. Olha que texto, 3.000 anos ou mais pensado, só mesmo por inspiração divina, porque nenhuma literatura se encontra isso nessa época, só na Bíblia lemos. Não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ama ao seu próximo como você ama a si mesmo. Não foi Jesus quem disse essa frase, ele citou este texto. Estou dizendo isso porque isso está no coração de Deus, que nos conhece profundamente porque Ele nos fez, não desejou que odiássemos. Então Ele diz, olha, não odeie, mesmo que alguém lhe ofenda, não aspire por vingança. Há um texto na Bíblia que nós temos dificuldade de entender, quando Deus diz assim, minha é a vingança. Espera aí, então Deus se vinga? Minha é a vingança, quer dizer, deixa isso que você sofreu comigo. É isso que ele está dizendo. E alguns, está vendo? Deus mesmo se vinga, por que nós não vamos nos vingar? Mas ele não disse isso, ele disse, deixa comigo, esse assunto é meu, deixa comigo. Amar ao outro é um mandamento de Deus. Segundo, nós só amamos, só somos capazes de amar quando e porque Deus habita nos nossos corações. Fora disso, não há amor. E se não há amor nos nossos corações, Deus nele não habita. O amor não é uma virtude. O amor é uma consequência do amor de Deus para conosco. Isso nos leva a repensar, a refletir, mas fulano de tal me ofendeu, fulano de tal me magoou, fulano de tal não foi grato, fulano de tal se excedeu. Mas Jesus diz algo difícil de a gente compreender. Ele diz assim, amem os seus inimigos. Porque eu amo os meus amigos. Eu dou presente para os meus amigos, eu passeio com os meus amigos, eu elogio os meus amigos, mas isso qualquer um faz. É o mínimo que podemos fazer. Mas Jesus disse, amem os seus inimigos. Inimigos que gratuitamente se tornam seus inimigos. Inimigos que você fez por algo que falou ou que agiu. Infelizmente, com poucos ou muitos inimigos todos nós temos. Alguns que nem sequer sabemos que temos. Há muitos anos, eu fui pregar numa certa igreja e uma pessoa me cumprimentou. E quando acabou o culto, eu disse, eu já lhe cumprimentei. Não é brincadeira, infelizmente eu cometo essas bobagens quase sempre. E essa pessoa ficou 12 anos sem falar comigo. Mas eu nem sabia. Porque eu fui grosseiro com ela, talvez até sem intenção,
tenha sido, mas ela recebeu como tal respeito. Mas tornou minha detratora essa pessoa, minha inimiga essa pessoa, sem eu saber. Estou dizendo que você tem inimigos que você conhece, inimigos que você não conhece, e vice-versa. A todos estes, os meus, devo amar. E a todos estes, os seus, você deve amar. Eu fico bem à vontade nisso. Porque esse pensamento não faz parte dos grandes pensamentos do Israel Belo de Azevedo, que aliás nem existem esses grandes pensamentos, são de Jesus. Eu sempre, o que eu posso fazer? Vou interpretar que Jesus, não tem interpretação, amem os seus inimigos, 4 palavrinhas. O que eu posso fazer com isso? Eu sempre me lembro, no entanto, que todos os mandamentos de Jesus são para o meu bem. Se ele falou para eu amar o meu inimigo, não é bom para o meu inimigo. Até pode ser, mas é bom para mim. Terceiro, amar é o teste real da fé. Por isso que Tiago diz que a fé sem amor ou sem obras não é fé. E alguns dizem que o amor é o campo de testes da fé. Eu fico me lembrando que tem algumas empresas montadoras de veículos que têm os seus campos de prova ou campos de teste. Quando a gente tem um carro, vê lá o velocímetro. Por exemplo, alguns têm 160 quilômetros. Eu nem sei porquê, né? Você não pode andar isso em lugar nenhum do Brasil, nem sei se do mundo. Não conheço o mundo. Mas tem lá um piloto de provas que pega esse automóvel e 150. Então está alguma coisa errada no nosso carro. Tem que ser 160. Está escrito 160, tem que ser 160. Volta o carro, melhora a performance do carro. 160, aprovado. E aí vão provando cada declaração acerca daquele carro. O consumo de combustível, por exemplo, o torque, que eu nem sei o que quer dizer torque, mas essas coisas todas assim. Não adianta o manual daquele automóvel dizer que anda 160. Tem que ser aprovado no teste. O amor, então, tem um teste. E esse teste, a fé tem um teste. E esse teste é amar o outro. Mas eu amo a Deus. O mesmo texto diz, você ama a Deus e não ama o seu próximo, você não passa de um. É o texto bíblico, jeitou à vontade, de mentiroso. Como você vai amar a Deus a quem não vê, se você não ama ao próximo a quem você vê? Bom, é mais fácil, né? O que o coração não vê, o coração não sente. E tem um monte de explicação aí, mas a Bíblia não dá margem para isso não. A Bíblia é clara, olha, se você não ama o seu próximo, você não ama a Deus. E acabou a conversa. Por isso que eu disse que o louvor é um prazer, mas é também um dever. A fé é um prazer e um dever. O amor é um prazer e um dever. Nosso amor se enfraquece, pensando no amor pai e filho, no amor marido e mulher, quando nós não passamos no teste. No caso da vida conjugal, da vida familiar, da vida fraternal, o teste é o próprio amor, que é e deve ser, na nossa vida, uma consequência da nossa fé.
Se amarmos um ao outro, temos fé em Jesus como Senhor e Salvador. Amar ao outro é um mandamento. Amar ao outro é uma prova de que Deus habita em nós. Amar é o teste real da fé. Tarefas, nossas tarefas, que nos levam como inspiração e meditação a 1 Coríntios 13, que é a música tema deste culto, e lerei para os irmãos agora, embora todos conheçam, eu lerei na versão que eu preparei. Se não for por amor, posso falar bonito e passar o dia inteiro orando, que vou fazer apenas barulho, nada mais. Se não for por amor, posso conhecer profundamente a Bíblia, saber muito, ter muitos títulos acadêmicos e fazer milagres incríveis, que nada disto terá valor real. Se não for por amor, posso doar todos os meus bens e me tornar um mártir da fé, que isso não me tornará melhor que ninguém. O amor é tolerante e generoso. Quem ama não se consome em ciúmes, não fica esperando reconhecimento, não se acha o máximo, não age com indelicadeza, não pensa apenas em si, não grita, não se vinga. Quem ama não aceita injustiça, porque só a verdade lhe interessa. Quem ama protege sempre, sempre confia, espera sempre, sempre persevera. Tudo pode acabar, menos o amor. As experiências espirituais desaparecerão. Os milagres serão esquecidos. Os títulos acadêmicos perderão o seu brilho. Essas coisas não têm valor em si mesmas. Tudo o que somos e sabemos não é duradouro. A plenitude virá. Quando ela chegar, tudo aqui vai desaparecer. Lembro que no passado eu discutia coisas sem importância por pura imaturidade, mas eu cresci e desisti dessas coisas. Entendi que o nosso conhecimento de Cristo é limitado, mas chegará o dia em que eu o verei face a face. Meu conhecimento dele é agora incompleto, mas quando estiver com ele, conhecerei de modo perfeito. Então, enquanto aqui vivemos, 3 sentimentos permanecem: a fé, a esperança e o amor. Mas lembremos, o maior é o amor, porque é a essência de Deus.